Vamos ver se já tem alguém por aqui. Boa noite. O pessoal está começando a entrar agora. Acho que o melhor vai ser falar do tema de hoje, estando tão pertinho, né, do final do ano e de um ano que foi assim, no mínimo instrutivo, educativo, né, para grande parte da humanidade. Então, eu acho que a gente vai ter muito papo para conversar, vai ter muita coisa para discutir sobre esse tema de ano novo, novas atitudes, né? Até porque é bem importante que a gente se conscientize que se a gente quiser que nós tenhamos, né, resultados diferentes do que aqueles que a gente anda colhendo na nossa vida, nós temos que ter atitudes diferentes. Boa noite, Roseli. Boa noite, Márcia. Minha mãe, que foi a primeira a entrar. Mãe é mãe, né? Tem jeito. Vânia, boa noite. Vou soltar o cabelo aqui. A gente pode dar mais uns minutinhos, né, para as pessoas conseguirem entrar. E aí a gente inicia fazendo uma prece. Boa noite, Adilson. E aí, eu queria que vocês fossem me falando pelo chat o que que vocês esperam, né, dessa nossa conversa de hoje. Ano novo, novas atitudes. O que que vocês esperam? Que aí a gente vai batendo um papo rápido enquanto as outras pessoas não chegam. Boa noite. Boa noite, Sheila. Ah, José, obrigada. Que ilumine mesmo. Nossa, tem gente de Belém aqui, Alexandre Soares, de Belém, Pará. Sheila, a hora que você achar que a gente já pode fazer a prece, você me dá o ok que a gente começa, tá bom? Rosiane, boa noite. Vocês estão me escutando bem? O Alexandre está falando aqui, quando eu falei, né, o que que se esperava dessa coisa de ano novo, atitudes novas, reconhecimento do que passou. É sobre isso que essa sua mensagem, Alexandre? A gente tem, assim, vários modos, né, de enxergar tudo aquilo que acontece na nossa vida.
E são sempre cada um desses modos, é sempre o nosso modo de encarar as coisas e de lidar com aquilo que acontece que faz a total diferença e também que nos define muitas vezes, né? Muitas vezes a gente é definido pelo modo como a gente reage às situações. E tudo isso, todo esse modus operandi que a gente tem, que é muito particular de cada um, ele começa com atitudes. Então, o reconhecimento do que passou, no sentido de que a gente deve sim olhar para as coisas, né? Eu estava escutando uma palestra do Rosandro, eu sempre me confundo para falar o nome dele. É um psicólogo que também é espírita. Eu estava escutando hoje, inclusive, essa palestra. É uma palestra que ele fez para uma, acho que é Corrida da Felicidade. Depois eu coloco o link aí no grupo para vocês. E ele fala isso, né? Ele cita Paulo numa das cartas de Paulo, que Paulo falava assim: onde uns veem desgraça, outros veem graça. Então tá, o seu Florencio entrou aqui, já deu ok, vamos fazer uma prece, eu vou colocar uma musiquinha para a gente escutar. Vocês estão me escutando bem, né? A Márcia disse que sim, mas eu não sei se foi para minha pergunta. Estão me escutando? Eu estou sem microfone. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer por estarmos aqui hoje, podendo trocar essas boas energias, trocar experiências, podendo oferecer o melhor de nós para o outro. E que Jesus, o nosso Mestre, possa nos iluminar, não apenas nesse momento, mas em cada um dos dias da nossa longa jornada aqui no planeta Terra. Que sejamos capazes de ter os ouvidos e os olhos abertos para ouvir e enxergar todas as oportunidades que Deus nos coloca à nossa frente, de sermos bons, de fazermos o bem, tanto para o outro quanto para nós mesmos. Que o nosso Mestre Jesus esteja em nossas palavras, mas que principalmente esteja em nossas ações, em nossos pensamentos e sentimentos, para que assim, irmanados nesse sentimento maior, possamos cobrir o mundo de amor. Muito obrigada, que assim seja. Agora, assim, depois que eu fiz 40, eu não consigo mais ler sem óculos, né? Então, para ler os recadinhos, eu preciso usar os meus dois olhos sobressalentes. Que bom que todo mundo estava ouvindo bem. Obrigada, Márcia, pelo retorno. Regis, obrigada também pelo retorno. É Ilian Lemela, é isso? Parente do Davidson? Seu Florencio, obrigada. Oi, Lu, tudo bom? Boa noite, Nice. Ai, saudade de estar perto de todo mundo, né? De olhar no olho. Mas graças a Deus, tudo isso aconteceu, toda essa pandemia aconteceu numa época em que a gente já tem ferramentas para, mesmo estando longe, estarmos perto. E isso tem tudo a ver com aquilo que a gente
quem chegou agora, né, não conseguiu pegar. O Alexandre postou aqui nos comentários, né, da gente falar sobre o reconhecimento daquilo que passou. Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com o fato da gente conseguir é, olhar para as coisas que estão acontecendo na nossa vida e render graças, né? Como diria Paulo, da gente olhar mesmo para as coisas mais complicadas, desafiadoras e falar assim: isso está acontecendo para me fortalecer. Na maioria das vezes, a gente não consegue ter esse tipo de atitude, ter esse tipo de atitude interna, de atitude mental, né? Ter esse tipo de entendimento. Isso é entender a vida, porque é isso que a vida quer da gente, né? Que a gente cresça, que a gente se fortaleça para aguentar o que vier. O objetivo dos obstáculos não é nos derrubar, é nos fortalecer. Só que às vezes, para que a gente fique mais forte, a gente precisa levar alguns tombos. E aí não tem o que fazer. Se é caindo que a gente aprende, qual o problema de cair? Se é o modo que a gente tem de aprender, não tem problema nenhum nisso. Bom, mas hoje eu vou falar para vocês sobre atitudes, ano novo, atitudes novas. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer de uma maneira muito simples que a gente pode aproveitar, né, esse início de ano que está chegando aí, 2021. 2020 não foi um ano fácil e por isso mesmo foi um ano muito valoroso, né? Que agregou muita coisa na vida da gente, mesmo que a gente ainda não perceba. 2021 trouxe muito, 2020 trouxe muita coisa pra gente, muita coisa, muito ganho espiritual. Ai, bom, depois eu leio os recadinhos aqui, que senão, do jeito que eu falo, eu não começo nunca, né? Então vamos lá. Então, com essa questão do ano novo, atitudes novas, eu quero realmente que a gente tenha uma reflexão de como a gente pode fazer diferente no início do ano e tentar fazer dessa diferença, dessas atitudes diferentes que a gente pode ter, um hábito salutar, para entrar num círculo virtuoso e assim conseguir seguir a nossa vida com um pouco mais de luz, com um pouco mais de compreensão e tranquilidade, tá bom? Boa noite, Jorge, Hamilton. Então vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu separei aqui para a gente conversar, que eu acho que faz muito, o mundo está muito carente, é de que as pessoas abandonem a maledicência. Então, eu acho que a maledicência é uma das coisas que mais está perturbando nesse novo modelo social que a gente vive, principalmente na era digital, né? A gente tem aí uma quantidade imensa de pessoas usando redes sociais. Não é só por redes sociais, né? Mas isso principalmente em tempos de isolamento social por conta de uma pandemia, a gente está vendo isso com muito mais força, né? E assim, é meio triste ver o quanto as pessoas são maledicentes, o quanto nós somos maledicentes, o quanto a gente acaba denigrindo a imagem das pessoas. Denigrir é uma palavra que eu nem gosto de usar, porque a origem dela é péssima, mas foi o que veio na minha cabeça agora. Mas, assim, o quanto a gente acaba deturpando e, assim, às vezes, mesmo que não seja uma coisa deturpada, o quanto a gente acaba manchando, né, a imagem das pessoas. Aí as pessoas podem dizer assim, não, mas espera aí, eu não sou maledicente. Eu só falo o que eu vejo, eu só falo a verdade, mesmo sendo verdade. Se você não está falando bem, você está falando mal, mesmo que seja falando só a verdade. E tem jeitos e jeitos de expor o que você enxerga como verdade.
Geralmente, o que a gente enxerga como verdade é só uma parte de fatos, tá? As pessoas, elas têm, nós, né, seres humanos, eles têm uma arrogância muito grande, inata, e isso faz com que a gente acredite que aquilo que a gente enxerga é verdade. Aquilo que a gente está vendo é a verdade, e a verdade mais absoluta, quando não é. Tudo aquilo, tudo aquilo que a gente consegue enxergar de uma situação é só uma parte. Para a gente ter uma visão 360 de uma situação, a gente tinha que se colocar em vários papéis para conseguir enxergar a partir do olho do outro, que está vivenciando aquela verdade de uma outra maneira. Então, não dá para dizer que nós sabemos a verdade, que tudo aquilo que eu estou falando é a mais pura verdade. Não dá para dizer, não dá para saber. E é muito triste que a gente se esconda, né? Esconda esse nosso lado podrinho, esse nosso lado rasteiro, né? Porque a maledicência é rasteira. A maledicência é uma coisa que ela visa muitas vezes minar o outro, né? A reputação, a imagem do outro. Então, assim, a gente tende a fazer isso de uma maneira assim muito natural, né? E a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, mesmo quando a gente fala assim, mas eu não tô sendo maledicente, eu só tô falando a verdade. A gente tem que se perguntar qual o nosso interesse na verdade. Qual o nosso interesse? A gente está interessado na verdade porque a gente quer fazer o que a gente chama de justiça a alguém, que geralmente, quando a gente fala que quer fazer justiça, a gente está atrás de vingança. Então, já é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Depois, a gente está contando aquilo que a gente viu sem aumentar nem um tiquinho, sem colocar nada de nosso ali. A gente está contando, narrando aquilo que a gente viu sem emitir nenhum juízo de valor? Será que a gente consegue? A partir do momento que nós estamos pensando segundo as nossas crenças, com o nosso ponto de vista, a gente já está emitindo um juízo de valor. A gente já não está narrando simplesmente os fatos. Dava para falar, entendeu? Meia hora, uma hora só de maledicência, mas a gente tem outras coisas também para falar. Então, assim, eu quero só causar uma reflexão, é uma provocação mesmo que eu estou fazendo a mim mesma e a vocês. Vamos parar para pensar. Primeiro, né? Qual é o meu interesse na verdade? Mesmo que seja verdade. Boa noite, Olivia. Mesmo que seja verdade, qual é o meu interesse na verdade? E isso não quer dizer que seja proibido ver o mal, gente. Até Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, dos itens 19 ao 21, os espíritos falam que não é proibido ver o mal. Isso seria até iria contra, né, a lei de conservação. O que se pede é que toda vez que eu for ver o mal, eu veja para não imitar e não para sair divulgando que o outro está fazendo mal. A não ser, é claro, que eu precise alertar alguém de algum perigo real, alguma coisa realmente, por exemplo, eu vi uma pessoa roubando. Aí eu tô vendo uma pessoa vindo na direção da pessoa que tá roubando. Ela tá indo na direção da pessoa que tá roubando. Eu vou chegar e vou avisar: olha, cuidado que ali na esquina tem uma pessoa que tá roubando. Isso é diferente de ser maledicente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Boa noite, Adriana.
Boa noite, Pati. Agora o pessoal começou a chegar mais em massa, né? E então, assim, não é proibido ver o mal, mas a gente tem que tomar cuidado em como a gente passa a informação. Até porque isso faz muito mal para nós mesmos. Faz mal quando a gente fala, toda vez que a gente tem uma atitude negativa, mesmo que seja verbal com alguém, a carga negativa maior fica aqui, ó, na gente. Só depois ela chega no outro. Primeiro ouvido, ouvir o que eu tô falando é o meu, né? Aonde a luz é mais forte? Quando ela sai daquele foco ou depois que ela se espalha? Quando ela tá saindo do foco. O foco da maledicência é a minha boca, é o meu cérebro. Onde a maledicência vai ser mais forte? Em mim. A gente está fazendo mal a nós mesmos. E a hora que a gente começar a ser um pouquinho mais inteligente, a gente vai perceber isso e vai. Não sei nem se parar, né? Porque nós adoramos falar da vida do outro. Mas eu acho que pelo menos a gente vai conseguir diminuir um pouquinho. E tem gente que é maledicente até consigo mesmo. Por exemplo, isso faz muito mal, gente. Eu lembro de um livro do André Luiz, agora eu não recordo qual era. Se eu não me engano, era Obreiros da Vida Eterna ou era o Libertação. Eu acho que era o Libertação. Tem um capítulo em que o André Luiz vai lá num tribunal, né? Onde eles julgavam as pessoas, e tinha uma pessoa que estava sendo julgada por ser maledicente. Falou, mas nossa, não ficava falando mal do outro. E aí os juízes, né, falaram assim: não, você era maledicente com seu próprio corpo. Você é maledicente porque assim você inventava que estava doente. Você falava que estava doente, você inventava dores que você não tinha para fugir de coisas que você tinha que ter coragem de virar e falar: não, não quero, não tô afim. E aí você ficava inventando desculpas e falando mal do seu próprio corpo, sendo que o seu corpo estava respondendo super bem, estava dando tudo o que você precisava. Você era maledicente, sim. Olha a gravidade, né, da maledicência, olha o cúmulo que chega. Nós sermos maledicentes com com a nossa própria saúde, gente, é muito triste isso. Muito legal. A Olivia fez uma colocação aqui. Ela falou que aquele que fica observando o mal não tem tempo de fazer o bem. É muito isso. É muito isso. Isso não quer dizer, eu volto, tá? Vou repetir mais uma vez. Não quer dizer que a gente não tenha que enxergar o mal. A gente precisa sim enxergar as coisas ruins que estão acontecendo ao nosso redor, até para nos proteger, até para nos precaver e até para nos preparar, olhar aquilo e aprender a como não fazer. Muitas vezes eu perco a paciência em casa, eu falo assim: nossa, filha, você está vendo isso que a mamãe fez? Isso foi péssimo, isso não se faz. Eu quero que você olhe isso e veja que foi errado para você não fazer. E aí, uma vez eu estava muito triste, porque eu achei que eu tinha pisado bem na bola, assim, muito na bola, né? Perdi a paciência, gritei com meu outro filho. E aí eu virei para minha filha e falei assim: nossa, que péssimo exemplo, né? Eu fui. Ela, não, mamãe, não, foi ótimo. Porque até quando você erra, você me fala que erra. E aí eu sei o que eu não fazer quando for ser mãe também. Então, olha que legal, né? A gente conseguir entender que enxergar a coisa errada, enxergar o erro, enxergar o mal é necessário, mas é necessário não para a gente ser maledicente, para a gente divulgar, mas para a gente não fazer, para a gente aprender a fazer diferente, tá? Então agora o que eu queria dar, assim, as diquinhas, né, de como a gente não ser maledicente. Então, assim, tem duas coisas, três coisas que são fundamentais. A gente questionar os nossos interesses, quando eu falei, por que eu estou fazendo tanta questão de saber, de dizer para os outros essa verdade, essa pretensa verdade que eu acompanhei. Por quê? Então, passa por por esse crivo. Aí depois tem aquela história das três peneiras, né? Que é um conto que rola aí pela internet, que você tem que passar toda a informação por três peneiras. É a peneira da verdade. Ah,
É verdade isso que eu tô falando? Sim, é ok. Então, assim, isso que eu tô falando, eu vou, se eu fizer, vai ser bondade minha fazer isso? Eu vou estar agindo com bondade? Eu vou estar agindo com verdade. Mas eu vou estar agindo com bondade? Se eu estiver agindo com bondade, qual a utilidade disso? São as três peneiras: verdade, bondade e utilidade. Então, assim, é muito importante que a gente pense sobre os nossos interesses, que interesse eu tenho em divulgar essa informação ruim. Depois eu passo essa informação pelo crivo das três peneiras, verdade, bondade e utilidade. E mesmo que passar por todos esses crivos e eu não estiver me aguentando, não passar e eu não estiver me aguentando, vamos ao copo d'água do Chico Xavier. Pega a água, coloca na boca e só engole quando passar a vontade de falar mal dos outros. Se a gente não tem uma coisa boa para falar de alguém, o melhor é nos calarmos, tá? Tem uma frase que eu também não lembro de quem é agora, mas que eu acho incrível, que fala assim: as nossas palavras têm que ser necessariamente mais significativas do que o nosso silêncio. É muito importante para a gente, para o nosso crescimento, que a gente entenda isso. Boa noite, Ronaldo. Outra coisa que a gente pode ter de nova atitude é sobre a avareza. Aí a gente pensa em avareza, né? A gente pensa no Pato Donald, no Tio Patinhas, né? Que vive mergulhando naquele poço de moedas. E a gente pensa também, a gente não, né? Quem é mais velho, assim, tipo, quarentão para cima. 44, 45. Pensa no seu nonô. Eu acho que vocês lembram, né, do seu nonô, que era aquele personagem de uma novela. Eu não lembro o nome da novela, mas era uma novela muito antiga, 1900 e Guaraná com rolha e por aí, entendeu? Mais de 20 anos a novela tem, bem mais. E esse personagem, tipo, ele apagava a luz, ele desligava a geladeira, tudo para economizar, porque ele era avaro. E era uma pessoa que tinha dinheiro. Mas a gente não tem só esse tipo de avareza. A gente não tem a questão só o avaro monetário. A gente tem muitos tipos de avaro, como o avaro intelectual. Quem é o avaro intelectual? É aquela pessoa que tem muito conhecimento e que ela não divide o conhecimento. É o tipo de pessoa que senta em cima da informação. Às vezes no trabalho da gente, ou a gente faz isso, a gente convive com quem faça. Eu sei fazer uma coisa, mas eu não quero dividir a informação. Por que que eu não quero dividir a informação? Porque eu tenho medo que o outro tome o meu lugar. Ou porque eu simplesmente quero deter a informação, porque eu acredito não, porque é verdade, né? Porque informação é poder e eu quero me sentir poderoso. Porque eu não me sinto bem o suficiente comigo mesmo para poder deixar a informação ir, dividir, que é o que a gente devia fazer com as informações. Muitas vezes a gente faz isso sem nem perceber. Não estou falando que é de propósito, gente. O ser humano faz muitas coisas sem perceber. Faz muitas coisas de caso pensado, mas faz muita mais coisa sem perceber. Eu acredito sinceramente naquela frase de conheça a verdade vos libertará. Eu acho que dentro dessa frase está contido tantas outras coisas, tantas outras chaves para libertar a gente de tantos medos, de tantas cravas, de tantas revoltas. A hora que a gente se dispuser a conhecer a verdade de verdade, a gente vai se libertar de uma maneira que ninguém mais segura a gente. Nem os nossos obsessores, até porque, coitadinhos, né? Eles estão lá quietinho, vibrando lentamente, que é a vibração de obsessor, e de repente, nós que estamos vibrando um pouquinho mais rápido, abaixamos a nossa vibração cai e a gente vai lá e encosta neles. Aí fala assim: nossa, esse obsessor me persegue. Quem é que persegue quem, né? O obsessor não pode aumentar a vibração para vir te alcançar. Então, aí fica claro, né, que não é muito certo ficar jogando toda a culpa no obsessor.
Voltando aqui para nossa questão da avareza, que senão eu me perco, né? Porque minha cabeça pensa 10 mil coisas ao mesmo tempo. A gente tem o avaro intelectual e tem o avaro sentimental também. Quem é o avaro sentimental? É aquela pessoa que ela quer todo o carinho, todo o amor para ela. Ela não quer. Os ciumentos são uma espécie de avaro dos sentimentos. Eles não querem dividir a afeição do objeto, né? Da afeição deles com mais ninguém. Por quê? Justamente pelo medo de que se a pessoa que eu amo, se a pessoa por quem eu tenho sentimentos, ela começar a dividir os sentimentos, ela começar a dar os sentimentos que ela tem, não vai sobrar nada para mim, ou então ela vai perceber o quanto eu sou insignificante e vai me largar. E aí eu tento cercear, deixar o mundo daquela pessoa menor para que ela não veja o quanto eu sou pequena. É muito triste isso. Ciúme é uma das coisas que eu acho mais triste, assim, no ser humano. E todo mundo tem, em graus maiores ou menores. Mas eu acho que é uma das coisas que mais nos apequena o coração, o sentimento, né? Porque o ciúme, ele trava a gente. Ele trava a gente e faz com que a gente tente travar a vida do outro também, né? Eu acho muito, uma coisa muito triste. Além de, né, do ávaro intelectual, do ávaro sentimental, a gente tem o ávaro padrão, que a gente já falou, e a gente, para, quando a gente pensa, né, nesse ávaro padrão, a gente deixa de pensar que não só nas coisas que a pessoa deixa de viver, mas também e principalmente na distribuição de riquezas. Por exemplo, se eu tenho uma calça que está rasgada ou que não serve mais, ao invés de eu guardar no guarda-roupa e ficar achando que aquilo vai servir um dia ainda, eu posso dar essa calça, se ela estiver em bom estado, para uma pessoa em quem sirva a roupa, que vai usar, dar uma utilidade. Os objetos, as coisas, elas são para serem usadas, não guardadas. A gente tem que usar. O que a gente não usa com frequência, a gente deve realmente se desfazer. Isso é um tipo de avareza também, a gente ter apego às coisas. A minha blusa tá rasgada, mas fui eu que fiz isso, tá? Não, não é avareza, não. Eu tenho outros tipos de avareza, não essa. Como todo mundo, né? A gente tem um pouquinho de cada coisa. Mas assim, o que que eu quero dizer com isso? Que a gente quando a gente doa e compra outro, lógico, tendo condição, e às vezes a gente tem condição e fala que não tem, tá? Mas quando a gente tem condição e a gente compra outro, mesmo que seja num brechó, num grupo de desapego, nossa, hoje está tão em moda, né? Antigamente a gente falar que comprava alguma coisa usada, né? Brinquedo usado para os filhos era um horror. Hoje em dia não, você tem os grupos de desapego, você tem os grupos de desapego de tudo, de roupa, de casa, coisas de casa, de tudo. Então, assim, não tem desculpa, né, para não ter essa rotatividade. Isso é uma coisa, essa coisa dos grupos de desapego é uma coisa que eu enxergo como uma maturidade emocional das pessoas. Tanto no sentido de desapegar mesmo para poder ter mais e comprar outros, como no sentido de não ter vergonha de pegar uma coisa que já foi de outra pessoa. E qual o problema? E tudo bem, porque as coisas são para ser usadas. E se a gente fizer isso da maneira correta, não tem problema nenhum, né? Então vamos lá. Essa questão da distribuição de riqueza, se eu só retenho, se eu fico guardando, eu não ajudo a roda a girar. E o mundo precisa, né, que o capital gire, e o capital gira através do comércio. Isso quer dizer que eu tenho que sair comprando tudo? Que eu vejo um furinho na minha meia, eu não posso costurar? Não, não é. Não é isso. Na verdade, bem longe disso. A gente tem sim que cuidar das nossas coisas, enquanto elas forem úteis e usáveis, a gente tem que aproveitar, mas a hora que não der mais, a gente passa para frente. A gente está fazendo, entendeu? As coisas se movimentarem desse jeito, e isso é muito bom. A Olivia está falando dos acumuladores, que isso é patológico, sim.
Isso daí é uma doença, né? E uma doença muito triste, muito séria. E os acumuladores, eles precisam não de julgamento, mas de compreensão e respeito, né? Compreensão, respeito e ajuda, muita ajuda, porque não deve ser fácil, porque quem acumula deve sentir um vazio tão grande por dentro que tem que se apegar a objetos. E aí é que vem a coisa mais triste, né? Você tá tão perdido emocionalmente, tá tão sem nada, né, para te servir de estofo, de suporte emocional, que você tem a necessidade de transferir as suas emoções, de focar as suas emoções em objetos. É muito triste isso. Então, os acumuladores, eles não precisam de críticas, eles não precisam de julgamento, eles precisam de compreensão, de apoio e de tratamento. E a gente que está perto de pessoas, né, que são acumuladoras, a gente precisa ter paciência, a gente precisa entender que é o momento do outro e buscar ferramentas para ajudá-lo, não para piorar a situação com as nossas críticas. Eu imagino que deva ser muito difícil, mas é o caminho mais adequado, né? E é o caminho produtivo, que vai ser produtivo para a pessoa que eu amo, que está ali acumulando as coisas por conta desse vazio gigante dentro dela, e é o caminho produtivo para a gente, que vai ajudar essa pessoa a, a de repente preencher, né? Esse vazio que ela tem, que ela precisa preencher se enchendo a sua casa de objetos que ela nem usa. Oi, Carlinha, Carla Palamone, entrou também. Então vamos lá. Olha, para essa questão dos avarentos, né, para a gente doutrinar a nossa avareza para 2021, tem um capítulo, o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na Bíblia também tem, mas o capítulo é outro, do item 6 ao 8. Tem uma das partes que eu acho mais lindas no Evangelho e que mais me consolam, que é quando Jesus fala: olhai as aves do céu e os lírios do campo. Então, o que, que ele está querendo dizer com isso? E tem uma parte que ele fala assim, que as aves não semeiam e elas nunca deixam de ter o que comer. E aí ele vira e fala assim, que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um lírio do campo. E aí ele fala que eles não, que os animais não tecem e Deus jamais permite que eles passem realmente frio. Então, assim, é para a gente ter um pouco mais de confiança, para a gente entender a fé espírita é uma fé raciocinada. A gente não tem só que acreditar, a gente tem que saber por que a gente acredita. Porque aí, a hora que bater o vento da dúvida, esse vento não vai derrubar a gente, porque a nossa fé é fincada com raízes bem profundas, com estacas bem profundas na nossa razão. Ela não é simplesmente uma fé. Ah, eu acredito porque eu acredito. Não, eu sei porque eu acredito. Olha os lírios do campo. Se Deus não deixa faltar para as plantas, para os animais, que dirá para mim? Não vai deixar. E se faltar momentaneamente, eu tenho que parar e me perguntar: por que que isso está acontecendo? Porque o que eu tenho que aprender não é, meu Deus, por que que você está fazendo isso comigo? Não, sem vitimismo. É, pai, o que eu preciso aprender com isso? Porque a gente não pode esquecer nunca que Deus é um pai amoroso. E como todo pai amoroso, ele só vai proporcionar para o filho as lições que o filho precise para aprender. Só isso. Do mesmo jeito que a gente leva um filho para tomar uma vacina e a criança fica desesperada, chorando, falando: ai, mas por que que você vai fazer isso comigo? São as nossas vacinas, sabe? E às vezes a gente se desespera e fala: nossa, por que que você faz isso comigo, pai? E Deus não está fazendo nada com a gente está fazendo com a gente mesmo. Só que não percebe.
e aí se desespera, e aí se revolta. E aí cria um buraco tão grande dentro de si que passa a cultivar a avareza, né? A querer tudo para si, a amealhar coisas, riquezas ou tesouros intelectuais, coisas emocionais, né? Como o ciumento faz, para preencher um vazio que é a gente mesmo que está botando dentro do nosso coração e da nossa cabeça. Vamos para o próximo, porque eu falo demais. Outra coisa, outra proposta de ano novo, vida nova, novas atitudes, é acabar com a nossa arrogância. A nossa arrogância é uma coisa incrível, porque às vezes a gente é arrogante e nem percebe. Muitas vezes a gente se acha dono da verdade, né? A gente acaba desvalorizando as ações das outras pessoas. A gente não se importa ou percebe, né? A gente não se importa se está agradando ou não, ou nem percebe se está agradando ou não. Eu não sei qual dos dois é pior. Eu acho que é aquele que não se importa, né? Porque o que não percebe ainda tem a desculpa, ele só não tem semancol. O dia que ele criar semancol, ele para. O que não se importa, já é mais complicado. E a gente tem também a questão da baixa autoestima, que também é arrogância. Aí vocês falam assim, Francine, você tá louca, né? Como que baixa autoestima é arrogância? Gente, a partir do momento que eu não consigo olhar para mim e enxergar a perfeição de Deus, eu estou sendo arrogante. É isso. Simples assim. Se eu me olho no espelho e não consigo ver que tudo é exatamente como tem que estar, tudo, eu estou sendo arrogante. Porque eu estou olhando para mim e falando assim: ah, Deus podia ter feito mais assim ou mais assado, né? Tá dando para entender? Vocês estão conseguindo entender aonde eu estou querendo chegar com essa questão da arrogância na autoestima? A gente precisa aprender o quanto antes de que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Tudo. Tem coisas, tem males que a gente podia evitar sendo mais previdente, sendo menos arrogante, menos avaro, menos maledicente. Mas se a gente não conseguiu deixar de ser tudo isso, as coisas vão acontecer para que a gente deixe de ser. E aí acaba sendo para o nosso bem. E aí a gente volta lá no apóstolo Paulo, onde uns a gente tem que deixar de ver na desgraça só a desgraça. E a gente tem que começar a ver a graça na desgraça, nas coisas ruins que acontecem, né? Onde uns veem desgraça, os outros veem graça. Vêm os benefícios daquela situação difícil, daqueles obstáculos que não servem, repito, os obstáculos que aparecem na nossa vida, eles não servem nunca para nos derrubar, e sim para nos fortalecer. Para fortalecer, às vezes, inclusive, a nossa musculatura física, né? Para a gente encorpar, mas às vezes só para a gente fortalecer a nossa musculatura espiritual, a nossa musculatura mental, a nossa musculatura emocional. A gente precisa estar fortalecido em todos os sentidos, porque nós nascemos para ser completos. Deus nos criou para sermos completos e perfeitos. E nada menos do que isso vai acontecer. Só que isso vai demorar. Mais tempo ou menos tempo, quanto mais rápido ou mais devagar for a nossa vontade de avançar, aliada à nossa capacidade de entender as nossas limitações. Porque só entendendo as nossas limitações a gente vai conseguir dar um passo à frente. Vai conseguir vencer essas limitações. E entender as nossas limitações, não estou falando que é para a gente se definir
por essas limitações, para a gente se deixar ainda mais limitado por elas. Ah, eu só consigo fazer isso. Não, eu consigo fazer isso hoje. Vamos ver se amanhã eu consigo fazer isso e mais isso. É assim que a gente vence as nossas limitações, supera os nossos limites. A gente não foi, a nossa geração não foi ensinada desde pequena a fazer isso, né? Tem uma coisa, a minha filha tem dificuldade para ler legenda de filme, ela tem 10 anos, e o meu filho não, meu filho tem a mesma idade e lê super rápido. E aí ela fica com raiva. Ai, eu tô com raiva, eu não quero mais assistir. Eu falei, então, ótimo. Que bom que você tá com raiva. Usa a raiva. Vira pra legenda e fala assim: você não vai me pegar. Eu vou te vencer. Vai e usa a raiva. Ah, mas eu não consigo. Não, não consegue. Não vai conseguir nunca se você ficar falando que não consegue. Tenta. Usa a raiva. Fica com raiva da legenda. Vai lá e fala assim: eu vou ser mais rápida do que você. Não importa quanto tempo você demore. Assista o filme legendado que você quer inteiro. Porque era um filme que não tinha dublado. E ela ficou, ela demorou muito mais tempo do que o filme normalmente demoraria, e ela foi indo. E aí teve uma hora que ela não precisava mais parar, porque ela foi pegando o ritmo de leitura. É isso que a gente precisa aprender a fazer. É isso que Deus faz com a gente quando Ele manda esses sentimentos. A raiva não é uma coisa ruim. A gente tem todo o direito de sentir raiva. O que a gente não pode é agir com raiva. A raiva, ela impulsiona a gente, muitas vezes tira a gente de situações difíceis, emocionais. Mas se a gente começa a agir com raiva, ela vai nos colocar em situações emocionais muito mais complicadas. São essas coisas que a gente não percebe, e isso por conta da nossa arrogância. A gente precisa muito aprender a agradecer as pessoas, agradecer de verdade. Às vezes as pessoas fazem algumas coisas e a gente não dá a mínima, né? É uma pessoa que trabalha com você, que traz um café, é uma pessoa que fez a gentileza de entregar uma correspondência, segurar a porta do elevador. Às vezes a gente agradece de uma maneira muito mecânica, obrigada. Sabe aquela coisa só por educação? Vamos começar a agradecer de coração, porque isso afasta a arrogância, porque vai falar assim pra gente: olha, eu não tô sozinho, porque se eu tivesse sozinho, essa gentileza não tinha acontecido. Vamos começar a agradecer com sinceridade, a elogiar com sinceridade. Vamos elogiar as pessoas. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida também. A gente poder virar para as pessoas e falar assim: nossa, muito legal isso que você fez. Eu aprendi muito com você hoje. Isso faz bem. E eu não estou pensando em fazer bem para o outro quando eu estou falando isso. Eu estou pensando no bem que isso faz para a gente. Quando a gente abre o nosso coração, deixa a arrogância de lado e fala assim: caramba, olha que coisa legal que essa pessoa consegue fazer. Talvez eu não queira nunca fazer essa coisa legal que a pessoa faz, mas se eu quiser falar assim, nossa, eu posso me inspirar para um dia conseguir fazer isso. Vou começar com o que eu sei e vou caminhando para chegar lá. Uma vez eu lembro que eu fazia terapia e aí a minha terapeuta, que era católica, né? Ela já desencarnou, mas uma das melhores pessoas que eu já conhecia, Nancy. E aí eu virei para ela, não sei o que eu estava falando, eu virei para ela e eu falei assim, às vezes eu tenho que parar e me forçar a lembrar que nem Jesus agradou a todo mundo. E ela na hora ficou meio horrorizada. Ela, você não acha que é arrogância demais falar que nem Jesus agradou todo mundo? Você está se comparando a Jesus? Eu falei, não, não acho que seja arrogância. Porque se eu tenho que seguir um modelo, eu quero seguir o dele. Então, se ele não agradou todo mundo, que dirá euzinha aqui, toda cheia de defeitos e imperfeições. Então, às vezes as pessoas confundem isso com arrogância. Depois ela entendeu o que eu estava falando, o que eu estava querendo dizer, porque eu sou extremamente perfeccionista. Eu estava conversando sobre um assunto que assim, eu tive uma ideia, que todo mundo adorou a ideia, e de repente duas pessoas, não, não, que ideia horrorosa, nananã.
E eu fiquei arrasada com aquilo. E eu falei assim: ah, peraí, né? Tem que dar uma segurada na arrogância e falar assim: não, peraí, Jesus não agradou todo mundo, por que que eu tenho que agradar? O cara era perfeito, eu não sou. O cara era perfeito, né? Muito mais que perfeito agora, mas eu não sou, não tô nem perto do que ele era. Então eu não tenho que agradar todo mundo. Tudo bem, muito bem, para quem gostou, quem não gostou, sinto muito. Aquele foi o meu melhor. Fácil falar agora, assim, né? Mas na época, ai meu Deus do céu, foi horrível. Mas passou. Então, a gente tem que lembrar de agradecer as pessoas, elogiar com sinceridade, não precisa ficar se enaltecendo. A arrogância faz a gente ter falta de empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu luto muito isso aqui em casa com o meu filho, que chegou, né, há 11 meses na nossa vida. E ele tem 10 anos, fez 11 anos agora. E ele tem essa coisa do. Porque sempre sofreu muito na vida, então ele acaba se vitimizando mesmo, e é normal. E aí a gente tem que ensinar a trabalhar isso para ele, né, dar um up. E aí, às vezes, alguém fala assim: Nossa, eu machuquei. Ai, eu bati a perna, tá doendo. Aí ele vira e fala assim: Ah, tá doendo porque você não viu eu. Eu bati a perna e quebrei em 3 lugares, sabe? Ele já superlativa o que aconteceu com ele, diminuindo o que o outro tá sentindo. E aí agora a gente está fazendo um treinamento aqui em casa, todo mundo. Aí eu falo assim: olha a empatia. Aí eu repito a frase, ou meu marido repete a frase, para eles acharem o comportamento adequado. Né? Isso não quer dizer que você não possa falar da sua dor, mas se o outro está falando da dor dele, vamos escutar, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Isso deve querer dizer alguma coisa, já que Deus é perfeito e foi Deus que construiu esse nosso modelo físico. Então, vamos escutar mais. Aí a gente fala assim: ah, tudo bem, a pessoa falou que tá com dor. Aí você vai falar da sua dor? Não, você espera, fala assim: nossa, que chato, eu não queria que você estivesse sentindo dor. Posso fazer alguma coisa? Não, não pode, mas obrigada por ter perguntado. Aí você pode falar: olha, semana passada eu também senti uma dor bem grande, mas aí passou, a sua vai passar também. Dá para entender a diferença? Eu acho que dá, né? A gente tem que ser empático. E a arrogância, onde tem arrogância, não tem lugar para empatia, tá? A gente tem que. E por isso que eu falo assim, a gente precisa se enaltecer menos. Eu não estou falando para a gente não comemorar as nossas vitórias, as nossas conquistas, o nosso. Aquilo que a gente acha de legal na gente. Só acho que a gente tem que ter empatia. O outro está falando da dor dele, você não vai virar e falar assim: ah, mas eu não faço isso. Deixa ele falar da dor dele, vamos escutar, né? Vamos ter um pouquinho mais de caridade. Escutar também é um ato de caridade. E lembrar que todo mundo tem direito à opinião. Isso também ajuda a gente a acabar com a nossa arrogância. Agora, uma das coisas que eu acho mais complicadas, né? É a gente se desfazer do nosso egoísmo, tá? No Livro dos Espíritos, a questão 913, os espíritos perguntam para Kardec, né, qual é a pior coisa, e os espíritos falam que é o egoísmo, que o egoísmo é o pai de todos os vícios. E por quê? O egoísta é aquele que é tudo para mim. Eu quero tudo para mim. Primeiro sou eu, segundo eu, terceiro eu, em quarto, os eus que eu quero, as pessoas que eu gosto. Vamos parar para pensar o quanto isso é infantil, o quanto isso é infantil, não tem outra palavra. O quanto isso é triste. Porque se eu o tempo inteiro só estou pensando em mim, e eu não estou falando que eu não tenho que pensar em mim, eu tenho sim. A gente tem o dever de pensar na gente, a gente tem o dever de cuidar da gente. É isso que Deus quer. Jesus, quando falou amai ao próximo, falou amai ao próximo como a si mesmo. Se eu não aprender a me amar,
Eu não vou saber amar o próximo, até porque ninguém dá nada que não dá algo que não tenha. Eu não posso dar algo para alguém que não existe em mim. Então não adianta. Então, eu tenho sim que cuidar de mim, lógico. Eu tenho que estar bem para poder cuidar do outro, ou pelo menos ter condições de, mesmo não estando bem, oferecer algo de mim para o outro. Mas eu tenho que ter condições. Não posso deixar cair no extremo oposto. De não, tudo para os outros, nada para mim. Não, não é assim que funciona. Mas o que eu estou falando aqui é do egoísmo. Depois a gente pode falar de auto-amor, de autorrespeito, mas agora é o egoísmo. Então, essa pessoa quer tudo para ela, tudo para mim, nada para o outro, ou lá em quarto lugar, as pessoas que eu amo, porque o egoísta ele não consegue amar de verdade, né? E todos nós temos uma dose de egoísmo. Então, assim, o egoísta, ele tem um buraco gigante no meio do peito. Ele tem tanta falta de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, que nada consegue preencher. E é por isso que ele quer tudo para ele. É por isso que ele quer o mundo girando em torno dele, porque ele é muito vazio. O nosso egoísmo é falta de amor interno em ação. O oposto do egoísmo é a caridade. Falta de amor interno em ação. Enquanto a caridade é o amor interno, a, a humildade é o amor interno em ação. E a caridade é o amor externo em ação. E o egoísmo é falta de amor externo. A pessoa não tem. Não tem para ela, não vai ter para dar. E além de não ter para dar, ela quer tudo para ela. Não faz sentido isso? Boa noite, Célia. A Adriana está falando que agradecer sempre, né? As pessoas não sabem o quanto nos faz bem. A gratidão, ela é uma das ferramentas mais incríveis que o ser humano tem para se curar. Até tem cientistas já estudando a questão da fé e da gratidão na cura de muitas doenças. É realmente sensacional. Mas voltando para o egoísmo, e além disso, o egoísmo, pro egoísta, né? É tudo meu, ninguém tem direito a mais nada a não ser eu. Mas por conta dessa questão que a gente já falou. Então, assim, como que eu posso vencer? Começar a ter atitudes novas em relação ao egoísmo. Primeira coisa, eu não consigo doar as minhas coisas, o que eu não uso. Tem uma pessoa que é muito querida para mim, que ela falava assim: "Ah, eu não gosto de dar as minhas coisas. Eu gosto de dar para você, porque eu fico feliz quando eu vejo você usando as coisas que eu te dou". Então, isso faz a gente pensar, começa dando para as pessoas que você gosta, não tem problema. Hoje em dia, essa pessoa, ela faz desapego assim com muito mais tranquilidade, mas ela começou desapegando das coisas dela por mim, porque ela queria que eu tivesse alguma coisa que era dela. Aí ela começou desapegando por mim. Hoje em dia ela consegue fazer o desapego. Então é legal a gente treinar esse tipo de coisa. Começa treinando com as pessoas que você gosta. Sabe aquela blusa que você gosta muito, muito, muito? Dá para uma pessoa que você goste muito, muito, muito. É um treino, é um comecinho. E isso pode ajudar. O amor e o ciúme obsessivo pode ser considerado egoísmo? Então, Marcelo, eu acho que assim, amor nunca é obsessivo. Se for obsessivo, não é amor de verdade. Até porque nós, seres humanos, no estágio evolutivo que a gente está aqui no planeta Terra, a gente não sabe o que é amor de verdade. Ciúme obsessivo. Eu acho que qualquer ciúme, ele é,
eu não sei se é egoísmo, mas eu considero o ciúme uma avareza, sabe, emocional. Porque o ciumento, na verdade, o egoísta, ele só quer para ele. O ciumento, a impressão que eu tenho, eu não sou uma pessoa ciumenta. Quem me conhece sabe. Mas eu convivi muito com muitas pessoas ciumentas, pessoas que eu amo muito e que me falaram da dor delas. E a impressão que eu tenho, desculpa, é que o ciumento, ele ele quer controlar o outro porque ele tem medo que o outro fuja. Ele tem medo que o outro enxergue a ele como ele mesmo se enxerga, algo sem valor. Então eu acho que é muito mais baixa autoestima e a questão do querer juntar, 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 né, da avareza mesmo emocional, do que do egoísmo. Não sei, é a impressão que eu tenho, né, da questão do ciúme. Não sou psicóloga, né, eu estudo algumas coisas, mas não me sinto apta para falar disso com propriedade. Não, eu falo do que eu acho só. Então, assim, eu acho assim, eu enxergo assim. Isso não quer dizer que eu esteja certa, tá? Respondi a pergunta, Marcelo? Então, vamos lá. Nessa questão do egoísmo, acho que ficou claro. Vamos começar a repetir, a repartir, né, com aqueles que a gente gosta mais. Quem sabe assim se torne mais fácil seguir repartindo com os outros e procurar nos esclarecermos. Ou seja, quanto mais eu procurar, esse meu óculos está sujo, quanto mais eu conseguir entender o que acontece comigo, por que, que eu tenho as atitudes que eu tenho, por que eu me sinto em relação, né, aos outros, as minhas emoções, porque eu me sinto como eu me sinto, mais fácil vai ser de eu conseguir lidar com as situações. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. E agora, por último, e não menos importante, eu queria falar que a gente precisa, né, como esse mantra que a gente pode seguir, né? Eu falei da maledicência, falei da avareza, falei do egoísmo e agora falando da culpa. Que eu acho que a gente pode ser um grande começo de ano se a gente começar a se libertar da culpa, tá? Culpa não presta para nada. Gente, para nada. As pessoas, quando eu falo isso, me ouvem falar isso pela primeira vez, falam assim: Meu Deus do céu, como assim? Culpa não serve para nada. Se a pessoa não se sentir culpada, ela não vai melhorar. Não, não é verdade. A culpa paralisa. A culpa não move a gente para um estágio melhor. O arrependimento faz isso. A culpa não. A culpa paralisa a gente, a culpa faz com que a gente entre num estado vibratório em que a gente vira um farol, um chamariz para o obsessor. Então, a culpa não presta para nada. Então, vamos pensar assim: que tipo de benefícios a culpa traz? Você fala assim, nossa, eu me senti tão culpado que eu aprendi a fazer isso, isso, isso. Geralmente, não é assim que acontece. Geralmente, quem se sente culpado faz besteira ou fica prostrado, se remoendo em culpa e sem arregaçar a manga e fazer o que realmente deve ser feito, que é reparação, tá? Que bom que você gostou do ponto de vista, Marcelo. Quer dizer, não sei se você gostou, né? Mas colocou um valeu, já tá valendo. Então, assim, a culpa, ela não traz benefícios. Vamos falar de duas coisas: remorso versus arrependimento. Qual é a diferença? O remorso a gente fica remoendo sentimentos negativos, passando milhares de vezes aquele filminho da besteira que a gente fez na nossa cabeça, como se fosse adiantar alguma coisa. Não, não adianta. E ao contrário, piora, porque a gente vira alvo fácil para o obsessor. Geralmente, a culpa leva a gente à autoobsessão.
que abre brecha para obsessões muito graves e severas. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção na nossa vida. Tem o Dr. Décio Andoli, não sei se algum de vocês conhece, mas é um cardiologista que ele é fantástico, um cardiologista não, um gastro. Ele é fantástico, escreveu alguns livros já, um deles, Reencarnação, uma lei biológica, falando da reencarnação, né, cientificamente. E ele fala, eu lembro de uma vez estar fazendo pré-coen, e eu lembro de ouvir ele falar que não era o crime, mas a culpa que levava os criminosos para os lugares mais escuros e profundos do umbral. E aquilo, eu sempre fui uma pessoa que sentia culpa por tudo. E aquilo me despertou. Falei assim, nossa, como assim? Não é o crime, é a culpa? E o crime? E aí eu fui procurar entender um pouco melhor disso. E aí fiz algumas pesquisas, li bastante coisa sobre a culpa e cheguei num livro, Deficiente Mental porque fui um, se eu não me engano. Se o Florencio está me escutando aí, se eu estiver errada, me corrige. Que conta a história de três médicos. Acho que é o primeiro capítulo do livro, o nome do primeiro médico era Adolfo, se não me engano. Eles não falam que eram médicos nazistas, mas dão a entender que eram médicos nazistas. E aí eles falam que os médicos fizeram as piores, os três fizeram as piores atrocidades. No entanto, quando eles desencarnaram, o Adolfo ele reencarnou depois de várias tentativas, e reencarnou como um deficiente mental. E aí, quando ele desencarnou, ele procurou saber como estavam os amigos dele, né? Que tinham desencarnado junto com ele. Tô mandando mensagem pro meu marido tirar a gata do quarto, que ela tá aqui arranhando a porta do quarto. Eu tô vendo a hora que ela vai subir aqui na cama e desligar tudo. Então, aí o que que acontece? Esses três médicos, eles fizeram o mesmo tipo de atrocidade, só que eles tiveram destinos bem diferentes. Passaram pelas perturbações depois do desencarne, mas o que chamou a atenção do Adolfo foi que um deles, que era o médico mais novo, que também tinha sido super cruel, ele estava levando uma vida tranquila, assim, sem grandes sobressaltos, sem nenhum problema de como o Adolfo teve, né, de deformar o próprio perispírito por conta da culpa. E aí ele perguntou para o mentor, mas nossa, como que isso aconteceu, né? Como que ele conseguiu levar isso relativamente na boa e eu aqui me acabei todo na culpa? Ele falou assim, olha, ele entendeu porque ele muito errou, ele muito tinha que amar. Planejou a sua reencarnação como médico de novo, virou médico sem fronteira, porque ele não se deixou paralisar pela culpa, porque a culpa paralisa, virou médico sem fronteira e dedicou a vida dele a cuidar da saúde dos outros com poucos com pouquíssimos benefícios para ele mesmo em termos materiais. E aí a gente pensa assim, meu Deus, como que eu posso deixar, né, de ser o que eu sou hoje para virar um pouquinho, ter um pouquinho de esclarecimento como esse médico tinha? É a gente treinar o desapego da culpa. Culpa, remorso e arrependimento. Podemos dizer que são resultados da falta de humildade? Então, Marcelo, eu também acho que sim. O arrependimento não, o arrependimento eu acho que ele é humildade pura, porque o arrependimento é você olhar o que você fez de errado e procurar reparar. O remorso e a culpa não. Arrepender-se é uma coisa legal. Ter remorso e ter culpa não leva a gente para lugar nenhum. Quando a gente se arrepende do que faz, a gente vai procurar reparar. E como o caso do médico que eu estava falando agora, o médico
vai, supostamente nazista, a gente consegue enxergar com muita clareza que a vida dos dois só foi diferente do Adolfo e do outro pela atitude mental que os dois tiveram. Enquanto o Adolfo se deixou paralisar pela culpa, ficou repetindo os crimes dele na cabeça, o outro virou e falou: Não, eu preciso seguir em frente. Eu fiz muita besteira. Eu não vou perder tempo me chicoteando, virando: Ai meu Deus, eu fui culpado, eu não mereço nada. Não, eu mereço sim, eu mereço uma chance de redimir, me redimir. E aí ele arregaçou as mangas e foi trabalhar. E é isso que a gente precisa fazer. Aprender a arregaçar as mangas. Caiu, levanta. Não adianta ficar chorando porque caiu, porque não andou direito, porque tropeçou, porque correu, porque foi culpado, porque correu. Tá bom. O que que eu fiz de errado? Ah, eu caí. Ok, cair faz parte. Mas por que que você caiu? Ah, porque olha, eu não devia ter corrido e eu corri. Ah, então você não devia ter corrido e correu. Tudo bem. Vai se sentir culpado por isso? Não. Continua. Levanta, da próxima vez não corre tanto. Então a gente tem que ir realmente muito aos poucos para conseguir a humildade de se arrepender, de virar e falar assim: peraí, olha, eu me arrependi. O que eu posso fazer para reparar? Vamos usar o exemplo da queda de novo. Olha, eu caí, não caí sozinho. Eu caí, acabei derrubando o outro. O que que eu posso fazer? Às vezes a reparação não é possível para a mesma pessoa que a gente causou o prejuízo, como o caso do médico nazista. O que que ele fez? Ele se importou com isso? Falou: Meu Deus, eu não vou poder voltar e ajudar aquelas pessoas que eu mutilei, eu não vou poder voltar e ajudar aquelas pessoas de quem eu torturei. Não. Ele falou assim: Ok, eu vou ajudar novas pessoas. Na economia da vida vai estar tudo kits. Porque eu vou entender que porque eu muito errei, eu muito tenho que amar. E é só isso. É só isso que Deus exige da gente. Só isso, nada mais. A Roseli está perguntando como trabalhar esse sentimento de culpa. Então, Roseli, me chama no privado. Se você souber a fórmula, eu também quero, tá bom? Eu tô na luta até hoje para trabalhar com a minha culpa. Mas eu vou te dar, vou falar aqui algumas coisas que eu faço. Eu primeiro paro de me vitimizar. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Ok, você errou. Todo mundo erra. Ah, mas você errou muito feio. Alguns erram muito feio. A maioria de nós erra feio algumas vezes na vida. O que que a gente pode fazer para consertar esse erro? Então, eu acho que a gente tem que procurar ser mais assertivo nos nossos questionamentos mentais. Então, assim, eu errei? Ok, eu errei. O que eu posso fazer para melhorar? Eu prejudiquei alguém? Eu posso fazer alguma coisa para consertar? Se eu puder fazer alguma coisa para reparar o mal que eu fiz, eu tenho que ir lá arregaçar as mangas e fazer, por mais difícil que seja. Se eu não conseguir, vamos para um plano B, vamos tentar fazer essa reparação para outras pessoas, né? Uma mulher que praticou vários abortos, ela não vai conseguir trazer a vida daquelas crianças de volta. Ela tem que se afundar na culpa? Não, de jeito nenhum. Ah, mas ela pode ajudar a cuidar de outras crianças, pode, vai fazer um trabalho voluntário. Assim que tiver condição, adota uma criança ou adota várias. O que teu coração achar que vai aguentar. Então, a reparação, ela não tem que ser olho por olho, dente por dente. Porque muito errei, muito tenho que amar. Essa é a regra. Passou, aí como você vai amar é o tamanho do teu coração que vai dizer, é o tamanho da sua evolução que vai dizer. Então, para eu me libertar da minha culpa, eu costumo agir assim. Eu primeiro racionalizo, primeiro eu paro com drama. Eu falo, opa, peraí, acabou. Mãe, né, é uma palavra que devia ter o sobrenome culpa, porque a gente vira mãe e a gente começa a sentir culpa. Então, assim, eu luto muito com a culpa em relação à criação dos meus filhos. Aí qualquer coisa que eu faço, ai, mas eu sou
uma porcaria de mãe. Ai, por que isso? Porque eu podia ser uma mãe melhor assim. Aí tem hora que eu mereço umas sacudidas da vida, sabe? Às vezes algumas amigas me dão essas sacudidas, às vezes meu marido me dá essas sacudidas, às vezes eu mesma olho no espelho e me sacudo, eu falo assim, ah, Francine, menos, vai. Por favor, vamos parar? Eles têm a mãe exata que eles precisam. Você quer melhorar? Ótimo. Isso vai querer dizer que, conforme você for melhorando, eles também vão estar melhorando e vão deixar de precisar de uma mãe louca que nem você está sendo. Acabou. Simples assim. E aí a gente vai trabalhando com isso. É fácil? Não. Exige esforço? Exige. Mas quem disse que crescer não doía um pouquinho? Às vezes dói muito, às vezes dói um pouco menos. Depende da força que a gente faz para não crescer. Se a gente deixar, né, o nosso crescimento seguir em frente, se a gente se esforçar para crescer, se a gente se empenhar para crescer, vai doer menos, bem menos. Então vamos nos esforçar para deixar a culpa ir embora, que aí a gente vai se sentir pessoas melhores, né? Eu não sei se eu respondi, Roseli, se eu ajudei, mas qualquer coisa, assim, estamos aí, a gente continua fazendo as perguntas que eu vou respondendo, tá bom? A fé é a força que temos para levantar. É. Só que às vezes a nossa fé balança, né? E é normal também. Isso não quer dizer que nós não somos dignos, mas é só que nós somos pequenos porque nós ainda somos pequenos mesmo, crianças espirituais. Tem uma frase, Roseli, do Aldous Huxley, de um livro chamado Admirável Mundo Novo, não tem nada a ver com espiritismo, mas que eu acho incrível, né? Eu adoro esse autor, o Aldous Huxley, que ele exemplifica bem essa questão da culpa. A culpa, ela faz com que a gente fique rastejando no mesmo lugar. A gente entra num looping do mal, repetindo as cenas na nossa cabeça que nos fizeram sentir, né, essa culpa. A gente fica se chicoteando. E no Admirável Mundo Novo, o Huxley coloca uma frase que eu vou usar para finalizar aqui a nossa conversa, que a gente precisa, seria bom que a gente entendesse para seguir para 2021 com novas atitudes, para que a gente seguisse para 2021 com uma visão mais aberta, com uma visão mais focada no futuro, no presente, no agora, pensando no futuro. Então, para se livrar da culpa, a gente pensa exatamente o que essa frase fala. Rolar na lama não é a melhor maneira de se limpar. O que a gente faz quando a gente se sente culpado é rolar na lama querendo se limpar. Não adianta. E além de não adiantar, atrapalha. Então, o que não adianta, atrasa. E a gente não quer atraso de vida em 2021, né? Que todos nós tenhamos um 2021 incrível, que esse ano de 2020, que foi um ano cheio de aprendizados, possa servir de trampolim para um 2021 muito mais tranquilo, mas igualmente cheio de aprendizados, tá bom? Isso é o que eu desejo para vocês, para todos nós, tá? Muito obrigada pela paciência, muito obrigada pelas perguntinhas, pela interação, que isso é tão importante para mim. Eu adoro essa troca que a gente tem aqui. E agora eu vou fazer uma prece de encerramento para gente. E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês deixem as perguntas que depois eu vou entrar pelo meu perfil e aí eu respondo, tá bom? O que eu puder, o que eu souber, do meu jeito, tá? Um beijo para todo mundo. E vamos agora fechar os nossos olhos para fazer um relaxamento, para fazer uma prece de encerramento. Pai de infinita misericórdia e bondade, guia-nos na tua estrada amorosa de luz.
Mais uma vez te peço que tenhamos as nossas mentes e os nossos corações abertos ao conselho dos bons espíritos e que estejamos cada vez mais distantes daqueles que querem nos induzir ao mal. Que a nossa mente, que as nossas mentes e os nossos corações estejam unidos nesse momento para aurir essa chuva luminosa de bênçãos que desce sobre nós. E que possamos amealhar no vaso cristalino do nosso coração essas luzes abençoadas que vêm de ti. E que o nosso coração multiplique essas luzes transbordando amor e inundando não apenas a nossa vida, mas de todos aqueles que seguem conosco nesta jornada terrena. Que sejamos gratos a esse ano que está findando, por todos os seus ensinamentos, por todo o aprendizado, por todo o fortalecimento que ele nos proporcionou, trazendo obstáculos que apenas nos fortalecem. E que recebamos o ano que virá de braços abertos, confiantes no futuro, certos de que o Senhor nos guiará por caminhos melhores, por paisagens ainda mais instrutivas, e que aprendamos, sobretudo, a aprender pelas vias do amor, para que a dor seja reservada a momentos de extrema necessidade e que o amor permeie os nossos seres de tal maneira que guie a nossa alma por caminhos mais belos, que entrelace os nossos pensamentos em comunhão com o teu, Pai, e que assim consigamos ajudar o nosso planeta a emergir para esse novo patamar de regeneração que há tanto tempo se espera. E que nesse novo estágio o mal seja iluminado, que toda sombra se esclareça e que tenhamos a capacidade de amar, de espargir amor, mesmo aonde não há nenhum. E que essa nossa semeadura floresça e que possamos contribuir para que o nosso planeta seja um lugar melhor. Muito obrigada, que assim seja. Gente, muito obrigada pela paciência, muito obrigada por tudo. Obrigada por essa 1 hora e pouquinho aqui, que eu sempre estouro o tempo, não adianta, seu Florencio, eu lhe amo, não briga comigo. Não, seu Florencio nunca briga, tadinho. Mas que a gente consiga fazer de 2021 um ano de mais realizações, um ano de mais tranquilidade, mas nem por isso um ano de menos aprendizado. Muito obrigada a todos vocês, fiquem com Deus, um ano incrível para vocês, para suas famílias, um ano incrível para todos nós. Muito obrigada.